gostaria de agradecer o convite ao prefeito, presidente da Munis, Daniel, agradecer a presença dos conselheiros, Domingos, Rodrigo, servidores do tribunal, parabenizar o ministro Rosário e secretário Camata pelas apresentações. Muito competentes, e agora esta última surpreendentemente lúdica, e realmente ensinando que a gente pode colher resultados muito robustos lá na frente. Bom, eu fiquei com a parte de falar sobre controle, e controle contemporâneo na era da governança pública. Gostaria de começar perguntando para vocês se há aqui ordenadores de despesa, gestores públicos, ou já foram, ou ou será. Eu levanto também porque eu fui por quase 15 anos, ou quase 20 anos, no município, no Estado, na União e em 2 poderes. Então, especialmente o que eu vou falar tem muito a ver com o dia a dia de quem ordena a despesa. O que é governança pública? É uma palavra da moda? Não é palavra da moda. A gente precisa compreender a complexidade dos tempos atuais. E aqui há aí um resumo do histórico da administração pública, que passou lá atrás, no Estado pré-moderno, pela administração pública patrimonialista, e no século XIX, com o nascimento do Estado de Direito, uma administração pública minimalista, começando a colocar ali as regras, separação entre Estado e iniciativa privada. Veio depois o Estado social, com o Estado do bem-estar social, com a difusão dos benefícios sociais para os cidadãos. Veio também a administração pública gerencial, ou a gestão pública, no final do século XX, quando houve as crises e a decadência do Estado moderno, aquelas crises notadamente fiscais em várias partes do mundo, onde os países pararam e falaram o seguinte: não está dando para bancar tudo que a gente se propôs a ofertar para o cidadão. Aí aconteceu essa crise que impulsionou a reforma do Estado em dois sentidos. Aí entra a complexidade de vocês, que governam nos dias de hoje, tanto a nível estadual quanto a nível federal e municipal, onde a vida das pessoas acontece, que entra o termo governança pública. Se na administração pública gerencial o cidadão era tido como cliente de um governo, ou seja, eu preciso atender bem o meu cliente, e atendendo bem o meu cliente, que é o meu patrocinador, que é quem paga os impostos, o Estado, de alguma forma, está fazendo e cumprindo o seu papel. Nesse modelo mais complexo, o cidadão não aceita mais só ser aquele cliente passivo. Ele quer ser partícipe, coprodutor das políticas públicas, e isso exige uma interação muito diferente hoje com os cidadãos, com a imprensa, com os movimentos sociais, com os conselhos. Todos demandam muito transparência e todos querem e devem opinar em relação às decisões dos governos. Então, nunca foi tão difícil governar quanto é agora. Os estados deram conta que não conseguem produzir por si mesmos. As empresas, elas são boas produtoras, mas não são boas distribuidoras. Então, entra esse Estado-rede com as organizações sociais, as ONGs, conselhos, todos interagindo para produzirem juntos as melhores políticas públicas. Então, esse é um primeiro conceito. Aí há um conceito que eu acho muito bom, dos diversos que existem. Governança pública é um processo de geração de valor público a partir de determinadas capacidades e qualidades institucionais, da
colaboração entre agentes públicos e privados na coprodução de serviços públicos e na melhoria do desempenho. Agora entra o controle. Quem é aqui que nunca reclamou do Tribunal de Contas? Nem precisa levantar, não, que tem muito conselheiro e auditor aqui, eu já reclamei demais. Para aquele gestor de boa intenção que quer fazer tudo muito rápido, quem se elege tem 2 ou 4 anos para realizar muito em pouco tempo, fica questionando a existência do controle. Mas é muito necessário o controle. Esse é o arquiteto da Constituição americana, vale a pena conhecer, é um texto de 230 anos atrás, mas tem tudo a ver com o que a gente discute no nosso dia a dia. Quando eles estavam lá estudando a Constituição americana em 1787, o pai da Constituição, James Madison, falou o seguinte: se os homens fossem anjos, não seria necessário haver governos. E se os homens fossem governados por anjos, seriam dispensados controle interno e externo. Então, lá atrás, já se falava da necessidade de ter controle. Na antiguidade também, mas esse é um grande marco da estruturação dos controles na época mais moderna, mas se for na Grécia, se for no Senado, Código de Manu na Índia, há mais de 2.000, 3.000 anos atrás, também já havia a necessidade de controle. Outro marco importante demais, que foi na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, artigo 15, a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público por sua administração. Então, assim, a burocracia e o controle não é invenção de nós brasileiros. É necessidade histórica, e a história demonstra isso. E aqui há apenas os 2, a meu ver, principais exemplos disso. A partir daí surgiram no mundo 2 tipos de controle: Tribunal de Contas, como é aqui, como é na Alemanha, como é em Portugal, e as auditorias gerais, como acontece nos Estados Unidos e como é na Inglaterra. O Tribunal de Contas nosso foi inaugurado em 1891. Tribunal de Contas Europeu, só para entender como é complexo o trabalho de controlar. Tribunal de Contas Europeu, neste dado momento, 2016, tinha como prioridade auditar temas relacionados à energia, clima, mercado interno, política de asilo, migração e segurança. Olha a quantidade de temas. Isso em 2016. Trouxe outro exemplo do GAO, que é o controle lá nos Estados Unidos. 2 anos depois, pouca coisa mudou no mundo, mas eles que atuaram em 35 áreas designadas de alto risco, se dedicaram, por exemplo, a outro tema bastante distante do nosso dia a dia, mas que em algum momento pode entrar e bater em nossas portas: segurança cibernética de setores específicos, como rede elétrica. O que eu quis dizer com esses 2 temas? Controlar é se reinventar quase que rotineiramente, cotidianamente, porque o mundo muda muito rápido, a gestão busca acompanhar as mudanças e as demandas socioeconômicas, e o controle tem que fazer o seu papel acompanhando essas evoluções. Todos sabem que no Brasil é Tribunal de Contas, basicamente a gente precisa apreciar as contas dos prefeitos, governadores, presidentes e ordenadores de despesa, e julgar as contas de todo mundo que ordena despesa. Aí aqui eu vou quebrar um pouquinho a lógica das palestras anteriores, que falaram muito de combate à corrupção. Então eu já estou contemplado, e vocês também, com a excelência dessas 2 palestras. Mas como Tribunal de Contas, e nesta oportunidade eu não posso deixar de colocar uma primeira opinião. Eu acho que não é só pessoal, é uma opinião que contempla a maior parte dos nossos conselheiros e talvez dos nossos técnicos.
há um inimigo número 1 do Brasil. Não se engane. O inimigo número 1 do Brasil é o déficit público. O Brasil hoje gasta muito mais do que ele pode. As estruturas orçamentárias são rígidas. 95% do orçamento brasileiro ele já está comprometido. Pouco é discricionário. E aqui esse gráfico mostra que desde 2000, que a trajetória de nossa dívida, na melhor das hipóteses, se tudo der certo, se todas as reformas passarem, nós vamos voltar ao patamar de 2006 em 2030. Olha que problema, nós vamos levar um quarto de século para voltar ao patamar que estávamos em 2006. Outra prova de que o inimigo número 1 do Brasil é o déficit, desequilíbrio entre contas públicas. Nós vamos passar, na melhor das hipóteses, uma década, 120 meses, gastando muito mais do que nós arrecadamos. Inimigo número 2 do Brasil é ineficiência. Olha esse dado. Esse dado mostra o seguinte: despesa com educação pública em relação ao PIB. Nós estamos ao lado da Suécia, ao lado de Portugal, aqui está um pouquinho, perto da Finlândia em gastos. Mas logo abaixo a gente mostra que não adianta gastar. Nós precisamos buscar efetividade no gasto. E vocês aqui, prefeitos, secretários, foram sempre demandados pela nossa Constituição e pelo Tribunal de Contas a gastar o mínimo. Aí chega no final do ano, tem lá 24,5, para eu não ter minha conta reprovada no tribunal, tem que gastar de qualquer jeito. É assim que acontece, para poder cumprir a regra constitucional. Mas o estudo e as comparações, e as comparações internacionais mostram que a gente precisa ir além. Aqui tem outro dado de ineficiência. Nossos servidores ganham o mesmo que ganham os servidores franceses. Ganham próximo do que os servidores suecos. Então, nós não temos desculpa para ter serviços ineficientes. Aqui outro dado. Olha como que a ineficiência é cara. Para produzir, são horas necessárias para preparar impostos. Nós somos muito mais demandantes de horas do que, por exemplo, a Venezuela. Então, eu inicio dizendo isso. Os dois grandes inimigos do Brasil hoje são o déficit público e a ineficiência. Colocaria até a corrupção, numa opinião muito particular, em terceiro lugar, porque a corrupção acontece aonde? Nas compras governamentais. Só que compras governamentais, serviços, obras e aquisição, hoje no orçamento federal, é a ínfima parte. O problema do Brasil são os gastos com previdência, inicialmente gastos com dívida, previdência e gastos com pessoal, para poder fechar a conta. Nesse cenário, o que nós acreditamos ser os três principais focos do controle externo? Primeiro, controlar a gestão fiscal. O Tribunal de Contas precisa garantir a responsabilidade na gestão fiscal, e aqui eu quero parabenizar o Espírito Santo, tanto o Executivo, quanto 100% das câmaras, quanto 75 municípios, que em plena crise, Executivo, Ministério Público, Tribunal de Contas, Assembleia, que em plena crise cumpriram os principais indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal. Precisamos ter o segundo foco, avaliar políticas públicas. E aqui o conselheiro Rodrigo Coelho já é relator de contas de governador, vai poder em algum momento mostrar com mais detalhes um estudo profundo que o Tribunal de Contas está fazendo em relação à educação, a gastos com educação, e avaliar a efetividade, se ela está atendendo ao seu
a sua missão maior. Terceiro foco, aquisições governamentais, parceria com o Ministério Público, com polícia, transparência, choque de transparência. Outro elogio também, basicamente todos os municípios e todas as câmaras do Estado do Espírito Santo, nas nossas medições de 2015 a 2017, evoluíram muito em seus portais de transparência. Em relação ao Estado, já foi amplamente falado pelo secretário e da Assembleia também. Precisamos atuar em 3 ciclos. O tribunal está se preparando para atuar e apoiar e orientar os governantes com bons dados, precisos, confiáveis, na formulação das políticas públicas, na medição do monitoramento e avaliação, e naquele decorrer da implementação para corrigir possíveis rumos, não para substituir jamais quem foi eleito para governar. Não é esse o papel de Tribunal de Contas, nem de Ministério Público, nem de Polícia, nem de Judiciário. Quem é eleito para governar é prefeito, vereador, governador, deputado, presidente da República, senadores e deputados federais. Aí a Constituição nos dá essa tarefa. E uma forma de impedir desgoverno é fornecer boas reflexões e avaliações sobre políticas públicas e também prover visão e previsão sobre tendências e riscos futuros. Por exemplo, esse dado aqui é muito interessante em relação a avaliar política pública. Vamos lá. Aqui são 5 países que têm os melhores IDHs. Aí eles foram medidos entre 92 e 2007. Os 5, sem exceção, diminuíram seus gastos públicos. E muito fortemente. Noruega, que é em primeiro, saiu de 55% do PIB para 41%, ainda se manteve-se em primeiro lugar no IDH mundial. Isso prova que gastar de qualquer jeito não é o bom caminho. E o déficit fiscal brasileiro está demonstrando de forma cabal. Acabou o dinheiro. Nós temos, inclusive, o ministro saiu, uma opinião também muito particular, que incentivar e torcer para que as reformas administrativas, da Previdência, as reformas do Estado, uma revisão nas despesas do Estado brasileiro, toda essa agenda seja levada a efeito. Por último, todos os senhores são julgados por nós. Normalmente, quando se pergunta a um juiz de direito quais são os 2 pilares dele para julgar um caso concreto, ele responde 2. Eu preciso julgar com minha ciência e minha consciência. Um juiz de contas públicas, aí os conselheiros são magistrados de contas públicas. Ele precisa ir muito além. Ciência e consciência e conteúdo dos autos é o básico. Está lá no piso. Nós precisamos também fazer análise de contexto de uma decisão tomada por um gestor público, que não é fácil a vida de gestor público. Não é simples tomar centenas de decisões todos os dias, muitas vezes desprovidos das melhores equipes, porque a mesma exigência no arcabouço legal e as exigências de controle para Divino São Lourenço, que é a menor cidade do Espírito Santo, tem 5.000, 6.000 habitantes, são as mesmas para São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes. Então, cabe ao julgador de contas públicas fazer análise de ciência, consciência, que eu chamo de 6 Cs. Analisar o contexto analisado, consequência calculada e coragem para decidir. Vou chamar a atenção para a coragem. Hoje, juiz
e conselheiro bom, no senso comum, é aquele que condena. Aquele que analisa todas essas dificuldades, às vezes, sobre a cabeça dele, enfia-se uma interrogação. Por isso que eu falo que nós aqui, para decidirmos com equilíbrio, a gente precisa decidir com coragem. E, às vezes, decidir corajosamente é contrariar a onda. Terceiro pilar, porque isso tem a ver com o dia a dia de vocês, que prestam contas para nós. Nós precisamos separar o que é uma conduta culposa, negligência, imprudência, imperícia, leve ou média, de uma negligência, imprudência, imperícia grave, que é o erro grosseiro. Demorou muito para o Congresso Nacional trazer a partir da LINDB esse conceito. O gestor público só poderá ser penalizado ou responsabilizado se cometer uma conduta dolosa ou eivada de erro grosseiro. A conduta culposa, sempre partindo da análise do homem médio, do gestor médio, ela não deve ser sancionada. Já estou terminando. Por último, o princípio de ponderação, razoabilidade e proporcionalidade. Se nós, no tribunal, cumprirmos esse papel, agora já encerrando, nós alcançaremos aqueles gestores que se lixam para o ordenamento, e eles devem ser alcançados. Aqueles que não são cuidadosos, aqueles que atuam dolosamente, esses serão alcançados. Mas nós, atuando dessa forma, também separaremos o joio do trigo. Aquele gestor que decidiu, no calor de um acontecimento urgente, com alguma dificuldade de equipe, que não atuou dolosamente, não atuou com erro grosseiro, ele precisa ser compreendido sob pena das pessoas de boa fé e de boa índole saírem definitivamente da vida pública. Muito obrigado.